Vamos viajar no tempo agora, lá para o finalzinho do século XIX, na Irlanda. Nossa parada é numa pequena e humilde aldeia chamada Knock. Um lugar que parecia comum, sabe? Mas que estava prestes a se tornar o palco de um evento que, sinceramente, desafia a lógica e ecoa até hoje. Pensa só na cena, 21 de agosto de 1879. Uma chuva torrencial caía sem dó, quase como um espelho do sofrimento profundo do povo irlandês que já vinha enfrentando perseguição religiosa e uma dificuldade econômica brutal há séculos. E é aqui que a nossa análise começa de verdade. No meio do caos da natureza e da história, algo absolutamente extraordinário estava prestes a acontecer. O que poderia ser tão poderoso para atravessar uma tempestade e marcar o tempo para sempre? Ok, vamos mergulhar nisso. A coisa toda começou quando uma moradora, Mary Byrne, passando ali do lado da igreja, reparou numa luz, uma luz completamente sobrenatural, inexplicável que vinha da parede sul da construção. E aqui tem um detalhe que é simplesmente impressionante, o contraste. Do lado de fora, a tempestade comia solta, mas ali na área da aparição, o chão e a parede da igreja ficaram completamente cegos por mais de 2 horas. É uma cena que desafia qualquer lógica. Mas olha, para a gente conseguir entender o peso do que foi visto, a gente precisa dar um passo atrás e compreender o mundo em que aquelas testemunhas viviam. A Irlanda daquela época, nossa, era um lugar de muito sofrimento. Existiam as leis penais, que basicamente proibiam a prática pública da fé católica. Junte a isso a pobreza extrema, a fome e os despejos forçados, tudo isso levou a uma imigração em massa. Nesse cenário, ter fé, ir à missa, era um verdadeiro ato de resistência, feito em silêncio, às escondidas. E foi justamente para esse povo que estava passando por tudo isso que uma cena celestial se revelou. Vamos analisar o que as testemunhas descreveram parte por parte. Bem no centro da visão, a figura que todo mundo reconheceu na hora, a Virgem Maria. Ela estava vestida com um branco luminoso, usava uma coroa brilhante e tinha as mãos levantadas como se estivesse rezando. À direita dela estava São José, a cabeça dele estava inclinada, num gesto de profunda reverência. Para um povo que via suas famílias sendo desfeitas pela imigração, imagina só o poder de ver ali, de pé, o protetor da Sagrada Família. Era um símbolo de amparo muito forte. À esquerda, uma terceira figura. E quem a identificou foi a testemunha principal, Mary Byrne. Ela disse que era São João Evangelista porque se parecia muito com estátuas que ela já tinha visto em outra igreja. Ele apareceu vestido como um bispo, segurando um livro aberto, como se estivesse ensinando. E agora, presta atenção nesse detalhe, porque ele é talvez o mais simbólico de todos. Havia um altar e sobre ele o Cordeiro de Deus com uma cruz atrás. Era uma imagem clara da Eucaristia. A própria missa que eles eram proibidos de celebrar na terra estava acontecendo ali, visivelmente no céu. Bom, a visão celestial desapareceu, mas o impacto dela, esse estava só começando. Vamos ver o que aconteceu em seguida e como a igreja lidou com tudo isso. E aqui entra um ponto fundamental, a credibilidade. Pensa bem, foram 15 testemunhos, com idades que iam de um garotinho de 5 anos a uma senhora de 75. E todo mundo, sem tirar nem pôr, descreveu exatamente a mesma cena. A consistência dos relatos foi algo notável. A validação oficial não aconteceu da noite para o dia, foi um processo gradual. Logo em 1879, uma primeira comissão investigou e considerou os relatos confiáveis. Décadas depois, em 1936, uma segunda comissão confirmou tudo. E com o tempo, as visitas papais e o reconhecimento oficial de uma cura milagrosa em 1993 só solidificaram a importância de Knock. E a convicção de quem viu, essa permaneceu firme até o fim. Décadas depois, em 1936, já no seu leito de morte, a principal testemunha, Mary Byrne, reafirmou seu testemunho sob juramento com estas palavras que, olha, são de arrepiar. E o resultado disso tudo hoje? Aquela pequena aldeia se transformou em um dos maiores santuários marianos da Europa, atraindo, para se ter uma ideia, mais de 1,5 milhão de peregrinos todos os anos. Mas vamos voltar para o aspecto talvez mais extraordinário e intrigante de Knock, o fato de que nenhuma palavra foi dita, o silêncio total. E é isso que a torna única na história. Se a gente pensar em outras grandes aparições, como em Lourdes ou Fátima, sempre houve mensagens verbais. Em Knock, não. A visão silenciosa era, por si só, a mensagem completa.
E talvez, para um povo cuja voz e fé foram silenciadas por tanto tempo, uma mensagem sem palavras fosse a mais eloquente de todas. Então, qual é o significado desse silêncio? O Papa Francisco ofereceu uma interpretação muito profunda sobre isso. Ele explicou que não é uma ausência de mensagem, mas sim uma mensagem de confiança, de contemplação, um convite a se abandonar à vontade divina. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. No nosso mundo de hoje, tão barulhento, tão cheio de informação por todo lado, qual é o poder de uma mensagem celestial que foi comunicada inteiramente através do silêncio?